Olá, hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão pensando sobre conceitos que nós temos e preconceitos que nós temos que nos impede de viver o melhor desta vida, que nos impede de desfrutar o melhor que Deus tem para nós. Então, conhecer um pouco sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre as nossas vidas pode ser libertador. Por muitas vezes nós vivemos debaixo de um conceito ou de um preconceito que nos impede de viver da melhor forma, que nos impede de desfrutar o melhor que Deus tem para nós. E talvez a gente pense de nós muito aquém do que nós deveríamos pensar. O que o Senhor tem para mim e para você sempre é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através do conhecimento que nós teremos liberdade. E o que o Senhor quer, o Senhor Jesus Cristo quer trazer para mim e para você é exatamente isso: liberdade. Liberdade. Eu gostaria de iniciar te fazendo uma pergunta. Você sabe exatamente o que Deus diz a seu respeito? Você sabe o que o Senhor pensa de você? Você está vivendo debaixo da orientação de Deus esta vida que você tem? Então é para responder essas perguntas e é para que você então passe a viver da melhor forma possível que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 17. O Senhor Jesus Cristo, ele está sendo batizado ali por João Batista e naquele momento os céus se abrem e o Espírito Santo em forma de pomba vem e diz o seguinte para o Senhor Jesus Cristo e também para João Batista que está ali ouvindo. Ele diz o seguinte: este é o meu filho amado em quem me agrado, em quem eu tenho muito prazer. E o Senhor Deus está falando isso para o Senhor Jesus. O Pai está falando isso para o Senhor Jesus. E eu fico pensando o seguinte: você tem vontade de que Deus fale assim para você? Você tem um desejo profundo de que Deus se alegre com você, se agrade de você? Muitas pessoas, diante desta afirmação, podiam pensar assim: sei não, eu piso tanto na bola, como é que Deus vai dizer isso de mim? Eu cometo tantos pecados, como é que Deus vai falar isso comigo, né? O que será que eu preciso fazer para que Deus se agrade? E é por esta razão que eu venho trazer essa palavra, para aliviar essa carga pesada que nós estamos trazendo anos após anos nas nossas vidas. A religião traz uma carga muito pesada, dizendo sempre que nós somos pecadores, dizendo sempre que nós somos ali descendentes de Adão e, portanto, sempre muito devedores. E a gente só para aí, e para aí essa informação. E então a gente vive debaixo dessa orientação. Mas hoje eu gostaria de dizer para você que as coisas não são assim. Que por meio do Senhor Jesus Cristo, tudo mudou. E tudo mudou para melhor. Portanto, quando você ouvir essa palavra, né, que o Senhor diz para o Senhor Jesus Cristo, ele não está falando só para o Senhor Jesus Cristo. Assim como Adão, por meio de Adão veio o pecado, né, por meio de Jesus Cristo veio a liberdade, veio a salvação, veio a justificação. Nós somos justificados por meio de Cristo. A palavra do Senhor em João capítulo 14, verso 6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o Senhor Jesus Cristo está falando que Ele é o caminho e somente Ele pode nos levar até o Pai, então é por meio dEle que nós temos o amor do Pai. Tanto é verdade que o Pai envia o Senhor Jesus Cristo para que Ele morra e morra em nosso favor, para nos salvar, para nos libertar. Então, se por meio do Pai eu recebo a salvação, por meio do Pai eu também recebo o amor. Se Ele diz isso para o Senhor Jesus Cristo, então por meio de Cristo eu também sou amado. Você também é amado.
Qual a outra palavra que eu posso complementar para que você compreenda isso? Efésios capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Receba essa palavra. Olha, vou repetir. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Cristo. Então, se Ele fez isso, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, significa que então esta palavra de Deus para Jesus Cristo também é estendida a mim. Então, por meio de Cristo, eu também sou amado. Por meio de Cristo, você também é amado. E o bom disso tudo é que o Senhor Jesus Cristo, né, ele representa a nova figura de um novo viver, de uma nova aliança com o Pai. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, eu e você somos amados. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos encontrados diante de Deus como alguém que dá prazer, porque nós estamos em Cristo. O que nós precisamos compreender é que Deus nos amou primeiro. E isso significa que você não precisa fazer nada, que você não precisa ter uma nova postura, que você não precisa se adequar a um novo conceito. Não, não é necessário você fazer nada. Deus te amou por meio de Cristo. E isto é um dom gratuito do Senhor. Só que nós precisamos compreender que isso é estendido para nós. Que nós não precisamos fazer mais nada, porque enquanto nós acharmos que temos que fazer alguma coisa para que Deus nos ame, é sempre um peso, porque a gente não tem condições de fazer alguma coisa para que Deus nos ame. Mesmo porque o Senhor nos amou primeiro. Então não é necessário nós fazermos alguma coisa. O Senhor nos ama independente de quem nós somos, do que fazemos, do que pensamos, de onde estamos. Deus simplesmente nos ama. Aliás, maravilhosamente nos ama. E é importante que você compreenda isso, não só compreenda isso, receba isso na sua vida e passe a desfrutar disso. Porque se você não compreender que Deus te ama, se você não entender que Deus quer o melhor para você, você vive uma vida achando que você está sempre devendo, achando que você precisa fazer alguma coisa, achando que os seus hábitos não vão alcançar, não vão chegar até Deus. Você não precisa fazer nada, você não precisa ser para que Deus te ame. Deus simplesmente te ama. E é importante que você, compreendendo isso, possa viver essa nova vida. Uma vida em que você é amado. E quando nós compreendemos então que Deus nos ama, nós vamos viver uma nova dimensão desse amor. Nós vamos viver na possibilidade de ser amados, de ser queridos, de estar na presença de Deus independente de qualquer coisa. Como o filho pródigo que um dia se afastou e quando ele se lembrou, ele falou assim: os empregados do meu pai vivem melhor, comem melhor. E quando ele volta, ele pensa em voltar sendo um empregado, ou seja, eu vou trabalhar para poder receber. Mas quando ele chega, ele é recebido com honras. Portanto, eu vou dizer uma coisa para você. O que é importante para você nesse momento não é fazer algo, mas é voltar para o Pai, é desfrutar do amor do Pai para você e viver esta nova vida, não como alguém que precisa fazer, mas como alguém que simplesmente é amado e não precisa de mais nada. E quando alguém te perguntar, quem é você? Você já pode dizer, eu sou o filho amado de Deus. Meu conselho é que você comece a desfrutar desse amor e pare de viver com pesos, pare de viver que você achar que você tem que fazer alguma coisa, porque não é mais necessário. E quando então você começar a viver um pouco mais com Deus, quando você começar a se relacionar mais com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que você fizer será em gratidão, tudo que você for transformado será fruto deste amor maravilhoso.
tudo que você for desse momento em diante será resultado de uma relação amorosa entre você e o Pai. Portanto, que Deus te abençoe.